Olá a todos, sejam bem-vindos à aula teórico-prática número 28. Nesta aula vamos introduzir o polinómio de Taylor de uma função f num ponto A do seu domínio. Veremos, em geral, que quanto maior for o grau deste polinómio, melhor ele aproxima a função f numa vizinhança ou em torno deste ponto A. Veremos também uma generalização do teorema do valor médio de Lagrange. Trata-se da fórmula de Taylor com resto de Lagrange. Ok? Então, vamos lá. Bom, vamos partir de uma função f definida num intervalo i, com valores em R, n vezes derivável no ponto A pertencente a i. Ok? O polinómio de Taylor de ordem n da função f em A é P n de x igual a f de A mais f' de A que multiplica por x menos A mais 1 sobre 2, ou 1 sobre 2 fatorial, vezes f duas linhas de A que multiplica por x menos A ao quadrado, mais, bom, etc., até mais 1 sobre n fatorial, vezes a derivada de ordem n da função f no ponto A, vezes x menos A elevado a n. De uma forma mais resumida e usando o símbolo de somatório, podemos pôr soma com k desde 0 até n da derivada de ordem k da função f em A sobre k fatorial vezes x menos A elevado a k. Ok? Claro que o polinómio depende de n, depende também do ponto A e, obviamente, da função f. Aqui, atenção, quando o k é 0, 0 fatorial é igual a 1 e a derivada de ordem 0 é a função f, ok? No ponto A. Vejamos um exemplo. Reta tangente ao gráfico da função f no ponto de abscissa A. Bom, como é que nós determinamos esta reta? Podemos começar por escrever y igual a mx mais b. M é, como sabem, a derivada da função f no ponto A. Dá-nos o declive da reta tangente ao gráfico, no ponto A. Agora, se x é igual a A, então o y é f de A. Portanto, quando aqui o x é A, o y é f de A. Logo, f de A é igual a m, ou seja, f' de A vezes A mais b. E, portanto, b é igual a f de A menos f' de A vezes A. Logo, a reta tangente ao gráfico da função f no ponto da abscissa A é então y igual a f' de A vezes x mais b. Mas b deu f de A menos f' de A vezes A. Ou seja, y é igual a f de A. Agora vamos colocar f' de A em evidência, que multiplica por x menos A. Ou seja, a reta tangente ao gráfico de uma função f no ponto A nada mais é do que o polinómio de Taylor de primeira ordem da função f nesse ponto, ou seja, P1 de x
igual a f de A mais f' de A vezes x menos A. P1 de x é f de A mais f' de A vezes x menos A elevado a 1. É isto, ok? Bom, vamos lá então. Vou pegar aqui no polinómio de Taylor de terceira ordem, de uma função f no ponto A. Portanto, P3 de x é igual a f de A mais f' de A vezes x menos A mais f duas linhas de A sobre 2 ou 2 fatorial, é indiferente, vezes x menos A ao quadrado, mais f 3 linhas de A sobre 3 fatorial, que é igual a 6, vezes x menos A ao cubo. Este é o polinómio de Taylor da função f no ponto A de ordem 3. Vamos derivar este polinómio. Então, P3' de x, bom, isto aqui é uma constante, a derivada de uma constante é 0. F' de A é também uma constante, portanto, a derivada de f' de A vezes x menos A, em ordem a x, é esta constante, é f' de A. Bom, qual é a derivada desta expressão em ordem a x? A derivada em ordem a x. Isto aqui é uma constante, atenção. Portanto, vai ser 2 vezes f duas linhas de A sobre 2, ou seja, f duas linhas de A vezes x menos A. Está aqui. E agora mais a derivada deste termo. Portanto, novamente, f 3 linhas de A é uma constante. Portanto, vai ficar 3 vezes f 3 linhas de A sobre 6, ou seja, f 3 linhas de A sobre 2, vezes x menos A elevado a 3 menos 1. Isto que está aqui. Vamos derivar agora, novamente, este polinómio. Portanto, a segunda derivada do polinómio Taylor de ordem 3, a derivada desta constante é 0. Ok? Aqui temos A, não temos x. A derivada desta expressão aqui em ordem a x é esta constante, é este coeficiente, é f duas linhas de A. Bom, e a derivada desta expressão vai ser 2 vezes f 3 linhas de A sobre 2 vezes x menos A. Ou seja, f 3 linhas de A vezes x menos A. Por último, a terceira derivada deste polinómio vai ser a derivada desta função afim. O que temos aqui é uma função afim. É igual a este coeficiente, f 3 linhas de A. A derivada de uma constante é 0, ok? Bom, se eu derivar 4 vezes um polinómio de grau 3, obtenho sempre 0, ok? Então, agora reparem. O polinómio de Taylor de ordem 3 no ponto A, quando x é A, P3 de A é igual a f de A mais 0 e mais 0. Quando x é A, tudo isto se anula. Portanto, o polinómio de Taylor de terceira ordem em A coincide com a função f no ponto A. Mas P3' de A é igual a f' de A mais 0. Uma vez que quando o x é A, tudo isto se anula. Portanto, P3' de A é igual a f' de A. Vamos agora pegar na segunda derivada do polinómio, P3 duas linhas de A é igual a f duas linhas de A mais 0. Se o x for A, isto está 0. Portanto, a segunda derivada do polinómio também coincide com a segunda derivada da função no ponto A. Bom, e evidentemente que aqui temos o polinómio constante,
Logo, P 3 linhas de A é também igual a F 3 linhas de A. Portanto, todas as derivadas do polinómio desde ordem 0 até ordem 3 são iguais às derivadas da função no ponto A. Bom, eu fiz isto para n igual a 3, mas poderia ter feito para um n qualquer. Portanto, aqui tenho que Pn de A é igual a f de A, Pn linha de A é igual a f linha de A, Pn duas linhas de A é igual a f duas linhas de A e por aí adiante. A enésima derivada do polinómio Taylor de ordem n no ponto A coincide também com a enésima derivada da função f no ponto A. Portanto, estas condições que temos aqui caracterizam por completo o polinómio Taylor de ordem n da função f no ponto A. Ok? Bom, vejamos alguns exemplos. Determine o polinómio de Taylor no ponto A de ordem n das funções que se seguem. A nossa função é f de x igual a seno de x. Queremos o polinómio Taylor de ordem 7 no ponto 0. Bom, então eu vou começar por derivar a função f 7 vezes. F' de x é o cosseno. Bom, isto implica que f' de 0 é o cosseno de 0, que é igual a 1. Depois, f duas linhas de x é a derivada do cosseno, que é menos seno. Portanto, f duas linhas de 0 é 0. A seguir, f 3 linhas de x vai ser menos cosseno. Logo, f 3 linhas no ponto 0 é menos cosseno de 0, ou seja, menos 1. A quarta derivada da função f volta a ser a função original, que é o seno. Portanto, a derivada de ordem 4 no ponto 0 é 0. Depois, a derivada de ordem 5 da função f é o cosseno. Portanto, em 0 vale 1. A derivada de ordem 6 vai ser menos seno. E depois, f 6 linhas no ponto 0 vai ser o menos seno de 0, que é 0. E depois, por último, a derivada de ordem 7 do seno em x é menos cosseno de x e, portanto, em 0 vale menos 1. Bom, então, qual é o polinómio Taylor de ordem 7 da função seno no ponto A igual a 0? É P7 de x igual a f de 0 mais f' de 0 vezes x menos 0 mais f duas linhas de 0 sobre 2 fatorial vezes x menos 0 ao quadrado mais f 3 linhas de 0 sobre 3 fatorial, vezes x menos 0 ao cubo, mais f 4 linhas de 0 sobre 4 fatorial vezes x à quarta, mais f 5 linhas de 0 sobre 5 fatorial vezes x à quinta, e depois mais a derivada de ordem 6 no ponto 0 sobre 6 fatorial vezes x à sexta, e por último mais a derivada da função seno de ordem 7 no ponto 0 sobre 7 fatorial vezes x elevado a 7. Bom, agora é só substituir. P7 de x, o f de 0, o f de 0 é o seno de 0, que é igual a 0. Portanto, é igual a 0 mais f' de 0 é 1, portanto, mais 1 vezes x. Depois, a segunda derivada da função seno no 0 é nula. Portanto, este fator acaba por não aparecer. A seguir vem mais f 3 linhas de 0, que é menos 1. Portanto, menos 1 sobre 3 fatorial vezes x ao cubo. Cá está.
Agora, a derivada da ordem 4 também é 0. Portanto, este termo não vai aparecer. Mais a quinta derivada da função seno na origem é 1. Então fica 1 sobre 5 fatorial vezes x à quinta. Bom, a sexta derivada também é 0, mas a última, neste caso a derivada da ordem 7, é igual a menos 1. Portanto, vai ficar mais menos 1 sobre 7 fatorial vezes x elevado a 7. O polinómio de Taylor de ordem n tem grau menor ou igual do que n, mas o grau pode ser menor do que n. Por exemplo, o polinómio de Taylor de ordem 8 da função seno tem grau 7. Porquê? Aqui teríamos mais a derivada de ordem 8, mas a derivada de ordem 8 seria o seno. A derivada de menos cosseno é o seno. E o seno de 0 é igual a 0. Bom, aqui nestes gráficos temos a função seno, a vermelho. Estão a ver? Aqui do lado direito temos precisamente o polinómio de Taylor de ordem 7. É este polinómio que está aqui. O gráfico desta função é esta linha aqui azul. Aqui temos o polinómio de Taylor de ordem 5. Portanto, P5 de x é x menos x ao cubo sobre 3 fatorial, ou seja, menos x ao cubo sobre 6, mais x à quinta sobre 5 fatorial. 5 fatorial é 120. Portanto, reparem que o polinómio de Taylor de ordem 7 aproxima melhor a função seno em torno do ponto 0, ok? Do que o polinómio de Taylor de ordem 5. Portanto, este polinómio acaba por ser mais fiel ao gráfico da função seno numa vizinhança do ponto 0 e durante mais tempo. Reparem que este, a partir deste ponto, assim aqui, já foge e este obedece mais ao gráfico da função. Determine o polinómio de Taylor no ponto A de ordem n das funções que se seguem. Portanto, é a mesma questão, só que agora é f de x igual a x vezes logaritmo de x menos x mais 1. No ponto A igual a 1 e de ordem 2. Bom, aqui a vermelho temos o gráfico da função f igual a x logaritmo de x menos x, mais 1. O domínio é 0 a mais infinito. A função não está definida em 0. Contudo, o limite desta função, quando o x tende para 0, é igual a 1. Bom, isso agora não interessa, mas pode ser observado utilizando, por exemplo, a regra de L'Hopital. Bom, então vamos lá construir o polinómio de ordem 2 no ponto 1. F' de x é a derivada de x, que é 1, vezes ln de x, mais x vezes a derivada do ln, que é 1 sobre x. A derivada de menos x é menos 1 e a derivada de 1 é 0. Portanto, isto dá ln de x, este x corta com este, mais 1 menos 1, que dá o ln de x. E a segunda derivada da função f é a derivada do ln de x, ou seja, 1 sobre x. Reparem que esta expressão que está aqui, ou esta mais 1, é uma primitiva da função logaritmo, uma vez que a sua derivada é o ln de x. Bom, então, f de 1
f de 1 é igual a 1 vezes logaritmo de 1, que dá 0, menos 1 mais 1, que dá, então, 0. f' de 1 é o logaritmo de 1, também é igual a 0. E f duas linhas de 1 é 1 sobre 1, ou seja, 1. Logo, o polinómio Taylor de segunda ordem da função f no ponto 1 é P2 de x igual a f de 1 mais f' de 1 vezes x menos 1 mais f duas linhas de 1 sobre 2, ou 2 fatorial, vezes x menos 1 ao quadrado. E, portanto, é igual a 0, ok? Mais 0 vezes x menos 1 mais 1 sobre 2 vezes x menos 1 ao quadrado. Ou seja, x menos 1 ao quadrado sobre 2. Aqui tenho o polinómio de Taylor de segunda ordem, que é uma parábola voltada para cima, com vértice no ponto 1, 0. É esta parábola aqui. Como podem observar, é uma boa aproximação do gráfico da função f numa vizinhança do ponto 1. É uma melhor aproximação do que a reta tangente. A reta tangente ao gráfico seria y igual a 0, ou se quiserem, P1 de x, a função nula. Bom, a questão é a mesma. Agora temos f de x igual ao logaritmo de 1 mais x, ou x mais 1. Queremos o polinómio de Taylor no ponto 0, mas de ordem 5. Bem, aqui o domínio desta função é 1 mais x maior do que 0, portanto é definido por esta condição, ou seja, é o intervalo menos 1 a mais infinito, aberto, uma vez que o x tem que ser maior do que menos 1. Bom, então vamos começar por derivar a função 5 vezes. É isso que precisamos para determinar o polinómio Taylor de ordem 5. Bom, f de x é o logaritmo de 1 mais x, significa que o f de 0 é o logaritmo de 1, que é igual a 0. f' de x é 1 sobre 1 mais x. Portanto, f' de 0 é 1 sobre 1, que dá 1. Agora, a segunda derivada desta função é a derivada de 1 sobre 1 mais x, que eu escrevo como sendo a derivada de 1 mais x elevado a menos 1. Ou seja, menos 1 vezes 1 mais x elevado a menos 2. Ou, se preferirem, menos 1 sobre 1 mais x ao quadrado. E, portanto, f duas linhas de 0 é igual a menos 1 sobre 1 ao quadrado, ou seja, menos 1. Agora, a terceira derivada da função f é a derivada desta expressão que está aqui. Ok? Portanto, vai ser menos 2 vezes menos 1, que dá 2, vezes 1 mais x elevado a menos 2, menos 1, ou seja, menos 3. Bom, podem pôr assim, se preferirem. Isto significa que f3 linhas de 0 é igual a 2 sobre 1 ao cubo, ou seja, 2. Bom, agora, a derivada de ordem 4, vou derivar esta expressão. Fica então menos 3 vezes 2, que dá menos 6, ok? Vezes 1 mais x elevado a menos 3 menos 1, menos 4. Bom, que é igual a isto também. E, portanto, a derivada de ordem 4 da função f no ponto 0, quando o x é 0, isto dá menos 6. Ou, se preferirem, menos 3 fatorial. Por último, a derivada de ordem 5 obtém-se derivando esta expressão.
isto é, menos 6 vezes 1 mais x elevado a menos 4. Dá então menos 4 vezes menos 6, ou seja, menos 4 vezes menos 3 fatorial, que é igual a 4 fatorial, vezes 1 mais x elevado a menos 5, ou seja, 24 sobre 1 mais x à quinta. E, portanto, a derivada de ordem 5 da função f no ponto 0 é igual a 24 ou 4 fatorial. Já temos tudo o que necessitamos para determinar o polinómio de Taylor de ordem 5 da função f, f de x igual ao logaritmo do mais x na origem. Portanto, P5 de x é igual a f de 0, ou seja, 0, mais f' de 0 vezes x, isto é, 1 vezes x, mais f duas linhas de 0 sobre 2 fatorial vezes x, ou x menos 0 ao quadrado, mas a segunda derivada no ponto 0 é igual a menos 1. Depois mais f 3 linhas de 0 sobre 3 fatorial vezes x ao cubo. Contudo, f 3 linhas de 0 é igual a 2. Bom, a seguir vem a derivada de ordem 4 da função f no ponto 0, que é igual a menos 3 fatorial, sobre 4 fatorial, vezes x à quarta. Bom, e depois, por último, mais f 5 linhas de 0 sobre 5 fatorial vezes x à quinta. Bom, a derivada da função f de ordem 5, no ponto 0, é 4 fatorial. Portanto, aqui temos 4 fatorial sobre 5 fatorial. Aqui está 3 fatorial sobre 4 fatorial. Aqui está 2 fatorial sobre 3 fatorial. Portanto, em geral, n menos 1 fatorial sobre n fatorial é igual a n menos 1 fatorial sobre n vezes n menos 1 fatorial. Bom, este fator cancela com este e está precisamente 1 sobre n. Ok? Portanto, P5 de x é igual a x menos x ao quadrado sobre 2. 2 fatorial sobre 3 fatorial é 1/3. Portanto, mais x ao cubo sobre 3. Aqui, menos 3 fatorial sobre 4 fatorial é 1/4. Portanto, menos x à quarta sobre 4. E aqui, mais x à quinta sobre 5. Bem, neste momento parece mais ou menos evidente qual é o polinómio de Taylor de ordem n da função f na origem, para o n que nós quisermos. Será Pn de x igual a x menos x ao quadrado sobre 2, mais x ao cubo sobre 3, menos x à quarta sobre 4, mais x à quinta sobre 5. Depois vem menos x elevado a 6 sobre 6, etc. Até terminarmos num mais ou menos 1, temos que ver, vezes x elevado a n sobre n. Reparem, quando este expoente é ímpar, temos um sinal, um coeficiente aqui positivo, mais. Quando é par, aqui aparece o menos. Portanto, devemos escrever menos 1 elevado a n menos 1, ou então n mais 1, tanto faz. Quando este n, que é o mesmo que este,
é ímpar, n menos 1 é par e, portanto, menos 1 elevado a um número par é igual a 1. Está certo? Se o n for par, n menos 1 é ímpar e, portanto, menos 1 elevado a um número ímpar dá menos 1, quando o expoente n é par. Portanto, está certo. Este é o polinómio de Taylor desta função no ponto zero de uma ordem n qualquer. Aqui pretendemos o polinómio de Taylor também na origem de uma ordem n pertencente a n qualquer para a função exponencial f de x igual a e elevado a x. Muitas vezes, quando falamos no polinómio de Taylor no zero, podemos também usar a designação polinómio de Maclaurin. Ok? O polinómio de Maclaurin é o polinómio de Taylor no ponto zero. É só isso. Bem, então aqui temos f de x igual a e elevado a x. Logo, f' de x é também igual a e elevado a x. E todas as derivadas da função exponencial são a própria função exponencial. Portanto, f n' de x é a própria função f de x. Portanto, isto é válido para qualquer n pertencente a n. Bom, e podemos também acrescentar o zero. Vamos definir a derivada de ordem zero, f 0' de x, como sendo o próprio f de x. Portanto, f de 0 é 1, f' de 0 é 1, f duas linhas de 0 é 1, f n' de 0 é sempre 1. Logo, o polinómio de Taylor da função exponencial, na origem, é Pn de x igual a 1, mais 1 vezes x, mais 1 sobre 2 fatorial vezes x ao quadrado, mais 1 sobre 3 fatorial vezes x ao cubo, bem, mais x à quarta sobre 4 fatorial, mais, etc., mais x elevado a n sobre n fatorial. Ou então, nesta forma mais condensada, através do símbolo de somatório, temos aqui uma soma com k desde 0 até n de x elevado a k sobre k fatorial. Atenção, quando o k é 0, 0 fatorial é igual a 1 por convenção, ok? 0 fatorial é igual a 1. 1 fatorial também é igual a 1. Portanto, quando o k é 0, dá x elevado a 0, que é 1 sobre 0 fatorial, ou seja, 1 sobre 1, que dá 1. Bom, vamos agora recordar o teorema do valor médio de Lagrange que estudamos no capítulo do cálculo diferencial deste curso. Diz então o seguinte: seja f uma função definida neste intervalo fechado e limitado a b, contínua em todos os pontos e derivável também no intervalo AB, excepto, eventualmente, no A e no B. Então, existe um ponto C entre A e B, tal que f' de C é igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Portanto, f' de C é igual à variação média da função f no intervalo AB. É o que isto significa. Ou então, de uma forma equivalente, f de B menos f de A é igual a f' de C vezes B menos A. Ou ainda, f de B é igual a f de A mais f' de C vezes B menos A, para algum C entre A e B. Vamos reescrever este resultado desta maneira. Se f é uma função definida no intervalo I
em R, que eu vou supor derivável em todos os pontos, e A e X são pontos deste intervalo, então existe um C entre A e X, tal que f' de C é igual a f de x menos f de A sobre x menos A. Basicamente, tenho o mesmo que em cima, apenas estou a substituir B por x, mas não estou a dizer aqui se o x é maior do que A ou menor do que A. Portanto, pode ser qualquer. Portanto, para quaisquer A e X neste intervalo, existe um C entre A e X, tal que f' de C é igual a f de x menos f de A sobre x menos A. Ou seja, f de x é igual a f de A mais f' de C vezes x menos A, para algum C entre A e x. Se o x for maior do que A, o C está neste intervalo. Se o x for menor do que A, então o C está no intervalo aberto que vai de x até A. Vamos designar esta fórmula por fórmula de Taylor de ordem zero com resto de Lagrange. Portanto, f de x é igual a f de A mais um certo resto, que é dado por f' de C vezes x menos A, para algum C entre A e x. Ok? Bom, aqui temos também que f de x menos f de A, portanto, a diferença da função f nestes pontos, f de x menos f de A, é dada por a derivada da função f em algum ponto C entre A e x vezes x menos A. Bem, agora vamos então generalizar a fórmula de Taylor de ordem zero, isto é, vamos generalizar o teorema do valor médio de Lagrange. Aqui está a fórmula de Taylor de ordem n com resto de Lagrange. Fórmula de Taylor de ordem n com resto de Lagrange da função f no ponto A. Então, seja f, na mesma, uma função definida neste intervalo fechado e limitado a b, com valores em R, n vezes derivável no intervalo todo, de A a B. Portanto, antes tínhamos contínua neste intervalo e derivável no interior do intervalo. Agora temos n vezes derivável neste intervalo fechado e tal que a derivada da ordem n mais 1 existe para todo o x no interior do intervalo. Então, a semelhança do teorema do valor médio de Lagrange, podemos concluir que existe um C entre A e B, aberto, tal que f de B, reparem, aqui tínhamos, f de B é igual a f de A mais f' de C vezes B menos A, para algum C entre A e B. Aqui temos f de B é igual a f de A mais f' de A vezes B menos A, mais f duas linhas de A sobre 2 fatorial vezes B menos A ao quadrado, mais, etc, etc, até mais f n linhas no ponto A, sempre no ponto A, sobre n fatorial vezes B menos A elevado a n, e agora mais f n mais 1 linhas num ponto C entre A e B sobre n mais 1 fatorial vezes B menos A elevado a n mais 1. Portanto,
esta fórmula que está aqui generaliza a anterior. Generaliza esta que tínhamos aqui. Ok? Na verdade, esta fórmula corresponde à anterior com n igual a 0. Ok? Se o n for 0, aqui temos f' de c vezes b menos a. Bom, podemos reescrever esta fórmula e dizer o seguinte: se f de i em r admite derivadas de todas as ordens, portanto, agora vou supor que a função é infinitamente derivável neste intervalo, e se a e x são pontos de i, então, para qualquer n pertencente a n, existe sempre um c entre a e x, tal que f de x é igual a f de a mais f' de a vezes x menos a mais f duas linhas de a sobre 2 fatorial vezes x menos a ao quadrado mais etc. mais f n linhas de a sobre n fatorial vezes x menos a elevado a n mais a derivada da função f de ordem n mais 1 neste ponto C sobre n mais 1 fatorial vezes x menos a elevado a n mais 1. Como disse, para algum C entre a e x. Ok? Mas aqui não estou a exigir que o x seja maior do que a. O x pode ser menor do que a. Tal como aqui atrás. Nós podemos designar x menos a por h. Ou seja, o x é a mais h. E, portanto, podemos escrever f de x, isto é, f de a mais h, é igual a f de a mais f' de a vezes h mais f duas linhas de a sobre 2 fatorial vezes h ao quadrado mais, etc., mais f n linhas de a sobre n fatorial vezes h elevado a n, mais f n mais 1 linhas de c sobre n mais 1 fatorial vezes h elevado a n, para algum c entre a e a mais h. Mais uma vez aqui, eu não estou a supor que este h é positivo. O h pode ser negativo, está bem? Portanto, o c está entre a e a mais h. Se o h for positivo, está no intervalo que vai de a mais h. Se o h for negativo, o c está no intervalo que vai de a mais h a a, intervalo aberto. Bom, esta expressão que envolve a derivada de ordem n mais 1 no ponto C designa-se por resto de Lagrange. E aqui temos precisamente o polinómio de Taylor, até aqui, temos o polinómio de Taylor da função f no ponto A de ordem n. Ok? Então, a fórmula de Taylor de ordem n com resto de Lagrange diz-me que f de x é igual a f de a mais f' de a vezes x menos a, bom, etc., até mais f n linhas de a sobre n fatorial vezes x menos a elevado a n, isto é, f de x é igual ao polinómio de Taylor de ordem n em x mais o tal resto de Lagrange, que eu vou designar por Rn de x, que é sempre igual à derivada de ordem n mais 1 em c sobre n mais 1 fatorial vezes x menos a elevado a n mais 1. Para algum c
entre A e X. Ok? Portanto, a diferença entre a função e o polinómio, que em geral é pequena quando o grau do polinómio é muito grande, portanto, a diferença entre a função e o polinómio Taylor de ordem n é dada por uma derivada de ordem n mais 1 num ponto C sobre n mais 1 fatorial vezes x menos a elevado a n mais 1. Atenção que se x estiver próximo de A, n mais 1 fatorial é muito grande, se o n for grande, e x menos a elevado a n mais 1 é pequeno. Ok? Portanto, se x menos a for menor do que 1, elevado a n mais 1, este número é muito pequeno, este denominador é muito grande, portanto, à partida, se a função f não tiver um crescimento muito rápido, esta diferença é muito pequena, quando n é muito grande. Bom, aqui tenho então a seguinte definição: seja f de I em R infinitamente derivável no ponto A, pertencente a este intervalo, portanto, significa que se pode derivar tantas vezes quantas nós quisermos, neste ponto. A série de Taylor da função f no ponto A é S de x igual a f de A mais f' de A vezes x menos A mais f duas linhas de A sobre 2 fatorial vezes x menos A ao quadrado mais f 3 linhas de A sobre 3 fatorial vezes x menos A ao cubo mais, bom, e assim até infinito. Usando um somatório, temos então aqui esta soma, esta série, ok? Soma com n desde 0 até mais infinito, f n linhas no ponto A sobre n fatorial vezes x menos a elevado a n. Sempre com a salva de que f 0 linhas de A significa f de A. E 0 fatorial é igual a 1. Ok? Temos então que f de x é igual a Pn de x mais Rn de x. Isto é, o valor da função f em x é igual ao polinómio de Taylor de ordem n da função f em x mais o tal resto de Lagrange que envolve uma derivada de ordem n mais 1 da função f. Bom, vamos agora supor que estamos perante uma função infinitamente derivável e fazemos este n tender para mais infinito. Ok? Bom, então, seja f uma função definida num intervalo i, com valores em R, com derivadas de todas as ordens em i. Isto é, nós podemos derivar a função tantas vezes quantas nós quisermos, em todos os pontos deste intervalo. E vou supor também que 0 é um ponto no interior do intervalo. Podia ser A. Para simplificar, suponhamos que o 0 é um ponto que está no interior deste intervalo. Ok? Então, f de x é igual ao polinómio de Taylor de ordem n no ponto 0 em x, ok? Mais o tal resto de Lagrange. Isto é, f de x é igual a f de 0 mais f' de 0 vezes x mais f duas linhas de 0 sobre 2 fatorial vezes x ao quadrado mais etc. mais f n linhas de 0 sobre n fatorial vezes x elevado a n e depois o resto é a derivada de ordem n mais 1 da função f num ponto C índice n sobre n mais 1 fatorial vezes x elevado a n mais 1. Para algum ponto C índice n entre
0 e x. Eu escrevi aqui este índice n porque estou a considerar esta igualdade, esta fórmula, para todo o n pertencente a n, uma vez que a função é infinitamente derivável. Portanto, se para cada x pertencente a i, vamos fixar o x, ok? O limite de Rn de x, portanto, o limite desta expressão, quando n tende para mais infinito, for igual a 0, então f de x vai ser igual à soma com n desde 0 até mais infinito de f n linhas de 0 sobre n fatorial vezes x elevado a n. Isto é, a função f é dada pela série de Taylor. f de x é igual a s de x. Para qualquer x pertencente a i. Vejamos agora alguns exemplos para melhor entendermos tudo isto. Considere a função f, f de x igual a x mais cosseno de x, e escreva a fórmula de Taylor com resto de Lagrange de ordem 6 da função f no ponto a igual a π. Bom, então temos a nossa função f, o domínio é R, claro, f de x igual a x mais cosseno de x. Bom, quais são os ingredientes que nós necessitamos para escrever a fórmula de Taylor de ordem 6 com resto de Lagrange? Precisamos de todas as derivadas até a ordem 6 mais 1. Bom, f de x é x mais cosseno de x e, portanto, f de π é π menos 1. F' de x é 1 menos seno de x, logo f' de π é 1 menos 0. A segunda derivada da função é a derivada de menos seno, que é menos cosseno, e em π vale 1. F 3' de x, a derivada do cosseno é menos seno, com este menos passa mais, portanto é seno de x. E, portanto, f 3' de π é igual a 0. Vamos agora para a quarta derivada da função f. Portanto, a derivada do seno é o cosseno. Em π vale menos 1. A derivada da ordem 5 da nossa função vai ser a derivada do cosseno, que é menos seno. E, portanto, f 5' em π volta a ser 0. Agora, a derivada da ordem 6 volta a ser também o menos cosseno, já era aqui. E, portanto, a sexta derivada da função f em π é igual a menos 1, ou seja, 1. Bom, e agora, por causa do resto de Lagrange, f 7' em x é a derivada de menos cosseno é mais seno. E, portanto, f 7' de c é seno de c. Bom, vamos então escrever a fórmula de Taylor de ordem 6 com resto de Lagrange no ponto π. F de x, ou seja, x mais cosseno de x, para qualquer x pertencente a R, ok? É igual a π menos 1 mais 1 vezes x menos π mais 1 sobre 2 fatorial, ou sobre 2 vezes x menos π ao quadrado, mais 0 sobre 3 fatorial vezes x menos π ao cubo, menos 1 sobre 4 fatorial vezes x menos π à quarta,
mais 0, bom, sobre 5 fatorial, vezes x menos π à quinta, mais 1 sobre 6 fatorial, vezes x menos π à sexta. O que temos aqui é o polinómio de Taylor de ordem 6 da função f calculado no ponto π. P6 de x. Ok? E aqui temos o resto de Lagrange, que é igual a seno de c sobre 7 fatorial vezes x menos π elevado a 7. Para algum c entre x e π. Ok? É o que está aqui. Fazendo agora x menos π igual a h, portanto, este x menos π que aqui surge, vamos designá-lo por h. Isto é, x é igual a π mais h. Ok? Portanto, π mais h mais cosseno de π mais h é igual a π menos 1 mais h. Mais h ao quadrado sobre 2. Isto aqui é 0. Menos h à quarta sobre 4 fatorial. Isto aqui também é 0. Mais h à sexta sobre 6 fatorial. E mais seno de um certo c sobre 7 fatorial vezes h elevado a 7. Para algum c entre π e π mais h. Este h não tem que ser positivo. Pode ser também negativo, está bem? Bom, tendo em conta que o cosseno de π mais h é igual a menos cosseno de h, e cancelando este π com este, e o h corta também com este h, obtemos menos cosseno de h é igual a menos 1 mais h ao quadrado sobre 2 menos h à quarta sobre 4 fatorial mais h à sexta sobre 6 fatorial mais seno de um certo c sobre 7 fatorial vezes h elevado a 7. Bom, se nós agora nesta igualdade multiplicarmos ambos os membros por menos 1, obtemos que o cosseno de h é igual a 1 menos h ao quadrado sobre 2 mais h à quarta sobre 4 fatorial menos h à sexta sobre 6 fatorial, bom, e depois mais este resto, menos seno de c vezes h à sétima sobre 7 fatorial. Portanto, de certa forma, temos aqui o polinómio de Taylor de ordem 6 da função cosseno na origem. Determine a fórmula de Maclaurin, isto é, o polinómio de Taylor no ponto A igual a 0, com resto de Lagrange de ordem n para cada uma das seguintes funções. Portanto, aqui é um n qualquer. Ok? Então, a primeira função é f de x igual a e elevado a x. Portanto, a fórmula de Taylor, num ponto genérico, já dissemos várias vezes qual era, f de x igual a f de a, mais f' de a vezes x menos a, mais f duas linhas de a sobre 2 fatorial vezes x menos a ao quadrado, mais, etc., mais f n linhas de a sobre n fatorial vezes x menos a elevado a n, mais a derivada de f de ordem n mais 1 em c sobre n mais 1 fatorial vezes x menos a elevado a n mais 1 para algum c entre a e x. Bom, isto é a fórmula de Taylor num ponto A. Se for no ponto 0, temos então a fórmula de Maclaurin
que nos diz que o f de x é igual a f de 0 mais f' de 0 vezes x, bom, mais f duas linhas de 0 sobre 2 fatorial vezes x ao quadrado, mais a derivada de f de ordem n em 0 sobre n fatorial vezes x elevado a n, mais f n mais 1 derivadas em c sobre n mais 1 fatorial vezes x elevado a n mais 1 para algum c entre 0 e x. Isto significa que o módulo de c é menor do que o módulo de x. Portanto, isto aqui serve tanto para x maior do que 0 como para x menor do que 0. Bom, como f de x é e elevado a x, então já vimos que todas as derivadas da função f são ela própria e, portanto, todas as derivadas em 0, incluindo a própria função em 0, é igual a 1. Logo, temos que e elevado a x, e elevado a x, que é a nossa função, é igual a 1 mais 1 vezes x, mais 1 sobre 2 fatorial vezes x ao quadrado, mais x ao cubo sobre 3 fatorial, mais, etc., mais x elevado a n sobre n fatorial, mais e elevado a c, atenção, f n mais uma linhas de x é igual a e elevado a x. Portanto, em c é e elevado a c sobre n mais 1 fatorial vezes x elevado a n mais 1. Ok? Vejamos o seguinte. Para cada x pertencente a R, o limite de Rn de x, quando n tende para mais infinito, é igual ao limite de e elevado a cn vezes x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial, com n a tender para mais infinito. Atenção, eu estou a considerar um x pertencente a R fixo e o n é que está a tender para mais infinito. Portanto, para cada n pertencente a n, eu tenho aqui um ponto Cn entre 0 e x. Ok? Portanto, módulo de Cn é menor do que módulo de x. Logo, e elevado a cn vai ser menor ou igual do que e elevado a x. Ok? A função exponencial é crescente. Bom, portanto, este limite é menor ou igual do que o limite, quando o n tende para mais infinito, de e elevado a módulo de x vezes x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial. Bom, aqui esta expressão não depende de n, pode passar cá para trás a multiplicar, não é? Portanto, ficamos com e elevado a x, que é uma constante, vezes o limite com n a tender para mais infinito de x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial. Bom, e seja lá qual for o x pertencente a R, fixo, aqui temos um crescimento exponencial e aqui um crescimento fatorial, digamos assim. Portanto, vimos na aula 27 que a elevado a n, ou x elevado a n, ou x elevado a n mais 1, cresce muito mais lentamente do que n fatorial, quando n tende para mais infinito. E, portanto, este limite é igual a zero. Logo, uma vez que o limite de Rn de x, quando n tende para mais infinito, é igual a zero, para cada x pertencente a R, então concluímos que, para qualquer x pertencente a R, e elevado a x é igual a 1 mais x ao quadrado sobre 2 fatorial, mais x ao cubo sobre 3 fatorial, mais x à quarta sobre 4 fatorial, e assim por diante. Ou seja, e elevado a x é dado por uma série de potências. Isto é,
e elevado a x é uma soma de x elevado a n sobre n fatorial com n desde 0 até mais infinito. Ok? Portanto, esta igualdade é válida para qualquer x pertencente a R. Por exemplo, fazendo x igual a 1, obtemos que E, o número de Neper, é igual a 1 sobre 0 fatorial, ok? Que é igual a 1, mais 1 sobre 1 fatorial, também é 1, mais 1 sobre 2 fatorial, mais 1 sobre 3 fatorial, mais 1 sobre 4 fatorial e por aí adiante. Portanto, temos aqui uma fórmula ou uma igualdade bastante bonita que permite obter o número E como uma soma infinita. Deste tipo. Bom, vimos atrás a fórmula de Taylor com resto de Lagrange, onde se exigia que a função fosse derivável várias vezes em todo o intervalo. Agora temos aqui um resultado diferente, fórmula infinitesimal de Taylor. O que é que isto diz? Seja f uma função definida na mesma no intervalo 1i, em R, n vezes derivável no ponto A pertencente a I. Portanto, aqui apenas se exige que a função seja n vezes derivável neste único ponto, A pertencente a I. Ok? Então, podemos concluir duas coisas. O limite, quando x tende para A, da diferença entre a função e o polinómio de Taylor de ordem n sobre x menos a elevado a n é igual a zero. Portanto, aqui, neste limite, o x está a tender para A e o n é fixo. Portanto, aqui podemos ter o polinómio de Taylor de segunda ordem ou de primeira ordem, mas o n está fixo. Mas este n é o mesmo n que temos aqui em expoente. Ok? Bom, isto significa que a diferença entre a função e o polinómio de Taylor de ordem n é um infinitésimo de ordem superior a n, quando o x tende para A. Ok? Bom, o segundo ponto diz o seguinte: se q de x for outro polinómio de grau menor ou igual do que n, que também satisfaz esta condição, isto é, limite quando o x tende para A de f de x menos q de x sobre x menos a elevado a n também for zero, então esse polinómio tem que ser o polinómio Taylor de ordem n da função f no ponto A. Isto é, esta condição acaba por definir por completo o nosso polinómio de Taylor de ordem n da função f no ponto A. Bom, a seguir eu apresento uma breve demonstração do ponto 1, com base na regra de L'Hopital, mas vejamos alguns exemplos que se calhar têm mais interesse. Vamos supor f de x igual a seno de x e considerar a igual a 0. Bom, f de 0 é igual a 0. Depois, f' de 0, bom, a derivada do seno é o cosseno de 0 é 1. A segunda derivada da função é menos seno, em 0 vale 0. E a terceira derivada vai ser menos cosseno. Portanto, f' de 0 é menos cosseno de 0, que é menos 1. Bom, isto significa que o polinómio de Taylor de ordem 1 no ponto 0 é igual a 0 mais 1 vezes x. O polinómio de Taylor de segunda ordem da função seno no ponto 0 vai ser 0 mais 1 vezes x mais 0 sobre 2 fatorial
vezes x ao quadrado. Ou seja, continua a dar P2 de x igual a x. Portanto, o polinómio de Taylor de segunda ordem tem grau 1, porque a segunda derivada é nula. O polinómio de Taylor de terceira ordem, da função seno, será 0 mais 1 vezes x, mais 0 vezes x ao quadrado, mais menos 1 sobre 3 fatorial vezes x ao cubo. Ou seja, P3 de x igual a x menos x ao cubo sobre 3. Fatorial. Então, com base no que temos aqui, podemos concluir que o limite de f de x menos P1 de x sobre x, ou x menos 0 elevado a 1, é igual a 0. Ou seja, o limite, quando o x tende para 0, de seno de x menos x sobre x é igual a 0. Dividindo este limite em 2, concluímos precisamente que o limite de seno de x sobre x é igual a 1. É o que isto significa. Considerando agora n igual a 2, aqui e aqui, podemos concluir que o limite, quando o x tende para 0, de f de x, isto é, seno de x, menos P2 de x sobre x ao quadrado, é também igual a 0. Mas P2 de x é também igual a x. Ou seja, o limite, quando o x tende para 0, de seno de x menos x sobre x ao quadrado, é também igual a 0. E mais um exemplo, o limite, quando o x tende para 0, de f de x, ou seja, seno de x, menos o polinómio de Taylor de terceira ordem, sobre x elevado a 3, também é igual a 0. Ou seja, o limite, quando o x tende para 0, de seno de x menos x mais x ao cubo sobre 6 sobre x ao cubo é igual a 0. Portanto, a diferença entre a função e o polinómio de Taylor de terceira ordem, com x a tender para A, neste caso, quando o x tende para 0, é um infinitésimo de ordem superior a 3. Isso significa que esta diferença tende para 0 mais depressa do que x ao cubo. É o que isto significa. Tá bom? Esta diferença tende para 0 mais depressa do que x menos a elevado a n. Bom, x menos a ao quadrado tende para 0 mais depressa do que x menos a. Quando x tende para A. Esta fórmula infinitesimal de Taylor, ou este resultado que temos aqui, permite-nos calcular muitos limites. Vamos agora fazer, por exemplo, f de x igual ao cosseno de x e a igual a 0. E vamos calcular o polinómio de Taylor de ordem 1 e também de ordem 2, n igual a 2. Então, f de x é o cosseno de x, o a é 0, significa que f de 0 é o cosseno de 0, que é igual a 1. f' de x, a derivada do cosseno, é menos seno, portanto, f' de 0 é igual a 0. Depois, a segunda derivada é a derivada de menos seno, que é menos cosseno. E, portanto, f duas linhas de 0 é menos cosseno de 0, que é igual a menos 1. Bom, ou seja, o polinómio de Taylor da função cosseno de primeira ordem no ponto 0 é P1 de x igual a 1 mais 0 vezes x, ou seja, é constante igual a 1. Já o polinómio de Taylor de segunda ordem é P2 de x igual a 1 mais 0 vezes x mais menos 1 sobre 2 fatorial vezes x ao quadrado. Isto é, 1 menos x ao quadrado sobre 2. Bom, então,
Olhando agora para esta fórmula e fazendo n primeiro igual a 1, temos que o limite quando x tende para 0 de cosseno de x menos P1 de x, isto é, menos 1, sobre x elevado a 1 é igual a 0. Outra maneira de concluir isto, talvez, passe por multiplicar numerador e denominador por cosseno de x mais 1. Bem, mas a partir desta fórmula infinitesimal de Taylor, podemos também concluir que o limite, quando x tende para 0, agora estou a fazer o n igual a 2, de f de x, ou seja, cosseno de x, menos o polinómio de segunda ordem, portanto, menos 1 mais x ao quadrado sobre 2, sobre x menos 0 ao quadrado, é também igual a 0. Portanto, este limite também é igual a 0. Bom, podem sempre confirmar isto utilizando a regra de L'Hopital. Portanto, resumindo, esta fórmula diz-nos que a diferença entre f de x e Pn de x é um infinitésimo de ordem superior a n, quando x tende para a. Ok? Isto significa que esta diferença tende para 0 mais depressa do que x menos a elevado a n, quando x tende para a. Bom, aqui tenho uma demonstração breve deste resultado. Portanto, passa essencialmente por aplicar a regra de L'Hopital algumas vezes. Eu vou demonstrar apenas aquela fórmula no caso em que o n é 1 e no caso em que o n é 2, embora isto seja válido para qualquer n, ok? Desde que a função seja n vezes derivável no ponto A. Então, o limite, quando x tende para a, de f de x menos P1 de x sobre x menos a, ou x menos a elevado a 1, é igual ao limite, quando x tende para a, de f de x menos o polinómio, mas o polinómio é f de a mais f' de a vezes x menos a. É o polinómio de Taylor, primeira ordem, no ponto A. Bom, isto é igual ao limite, quando x tende para a, de f de x menos f de a sobre x menos a. E agora, menos f' de a vezes x menos a sobre x menos a. Bom, aqui este x menos a cancela com este x menos a e dá f' de a. E aqui, este limite é, por definição, f' de a. Portanto, isto está a 0. E a fórmula está demonstrada quando o n é igual a 1. Vamos supor agora que o n é igual a 2. Portanto, o limite, quando x tende para a, de f de x menos P2 de x sobre x menos a ao quadrado, é igual ao limite, quando x tende para a, de f de x. Bom, e aqui temos o simétrico do polinómio de Taylor de segunda ordem, no ponto A, porque temos aqui o menos. Portanto, fica menos f de a, menos f' de a vezes x menos a, menos f duas linhas de a sobre 2, ou sobre 2 fatorial, vezes x menos a ao quadrado, sobre x menos a ao quadrado. Bom, claro que isto é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, não é? Quando o x é a, isto aqui dá 0 e o resto está tudo 0, não é? E aqui também dá 0. Portanto, vou aqui usar a regra de L'Hopital. Vamos derivar o numerador e derivar o denominador. A derivada do denominador é 2 vezes x menos a. Bom, a derivada de f de x é f' de x. Isto aqui é uma constante, a derivada é 0. Agora, a derivada de uma constante vezes x menos a é a própria constante, que neste caso é f' de a. Atenção que aqui não está x, está a. Isto aqui é uma constante.
Bom, e agora, menos 2 vezes o meio dá 1, vezes f duas linhas de A, vezes x menos A, elevado a 2 menos 1. Fica isto. Bom, temos aqui este 2, que eu passo para fora a multiplicar, portanto, o meio, vezes o limite, quando o x tende para A, de f' de x menos f' de A, sobre x menos A. Ok? E agora, menos f duas linhas de A, vezes x menos A, sobre x menos A. Bem, aqui, tal como lá em cima, este fator cancela com este e fica f duas linhas de A. Bom, e o que está aqui, limite quando o x tende para A de f' de x menos f' de A sobre x menos A, é f' de A, ou seja, f duas linhas de A. Portanto, isto está a zero. Bom, eu fiz esta demonstração para n igual a 1 e para n igual a 2. Para n igual a 3, a demonstração era semelhante. Usávamos a regra de L'Hopital duas vezes e depois, no final, surgiria qualquer coisa do tipo limite quando o x tende para A de f duas linhas de x menos f duas linhas de A sobre x menos A, e isso seria f três linhas de A. Bom, usamos então n menos uma vez a regra de L'Hopital e depois a definição de f n linhas de A. Ok? Bom, vamos ficar por aqui. Marcamos então encontro na penúltima aula deste curso, aula 29. Fiquem bem, tchau!